E aí pessoal, tudo bem? Joia? Eu sou Alexandre Liparini, da Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a aplicação da biomecânica na paleontologia, tá? Mais especificamente, como que a gente consegue, né, reconstruir os hábitos de vida de animais extintos usando princípios da mecânica. Bom, imagino que todos vocês aqui que estejam assistindo essa palestra se encantem, né, com vídeos como esses aí, por exemplo, que eu peguei lá do laboratório da X-Home, né, mostrando uma iguana respirando, né, a caixa torácica dela e seus ossos se articulando aí. Nesse segundo vídeo aqui, o da esquerda, vocês podem ver, por exemplo, um pato se alimentando, tá? E no vídeo da direita, como que os elementos dos ossos do crânio desse animal se articulam entre si, sendo modelados em 3D. Né? Eu particularmente vi esses estudos pela primeira vez, né, num congresso que eu fui lá em Punta del Este, no Uruguai, em 2010, Congresso Internacional de Morfologia de Vertebrados. Eu ficava fascinado vendo, né, como que a estrutura de esqueleto se movimentava de forma tão coordenada, proporcionando essas diversas possibilidades de exploração do ambiente. Né? Claro que quando a gente tem um material de vivo, né, animais vivos para poder estudar, o acesso a essa informação ela parece um pouco mais disponível. Né? Mas será como que a gente reconstrói hábitos de vida e comportamento quando a gente só tem parte desse sistema preservado? Que é o caso que a gente se depara frequentemente, né, com os fósseis, em que só parte do esqueleto está preservado ali. Bom, para isso, né, uma das respostas que a gente pode ter é justamente o uso da biomecânica. Né? E esse vai ser o tema que eu vou tentar abordar aqui hoje. Essa possibilidade, através da biomecânica, de inferir hábitos de vida de vertebrados extintos para os quais a gente tem, no geral, só parte do esqueleto preservado. Bom, essa palestra eu tentei estruturar ela, né, em alguns tópicos, falando primeiro um pouco do histórico sobre a biomecânica, de uma forma geral, apresentando alguns conceitos básicos da biomecânica, e depois eu vou seguir, né, aprofundar um pouco em alguns exemplos, alguns trabalhos, né, com aplicação de biomecânica no registro fóssil, e por fim eu vou tentar apontar algumas áreas da biomecânica que eu vejo como potencial para serem desenvolvidas no Brasil, e também mostrar alguns pesquisadores, né, que têm trabalhado com biomecânica aqui no Brasil e no exterior. Tá bom? Vamos lá? Bom, em relação ao conceito histórico, né, esse resgate histórico, a gente tem, desde a antiguidade, com Aristóteles, por exemplo, né, o registro de trabalhos que comparam estruturas de corpos de animais com sistemas mecânicos. Né? E um marco importante na história da biomecânica são os trabalhos do Giovanni Borelli. Né? Ele, de forma mais sistemática, ele comparou os animais a máquinas e aí ele aplicava modelos matemáticos para tentar, né, testar suas hipóteses e responder algumas perguntas que ele tinha. Tá? Mas a biomecânica, de forma mais efetiva, ela vai se estabelecer como uma área da ciência em meados do século XX, tá? Com os trabalhos de Fung. Ele aplicava principalmente conceitos da engenharia aos sistemas biológicos. Né? Os trabalhos de Fung eles tratavam principalmente de humanos, né? E é com essa aplicação que encontramos a grande parte dos estudos em biomecânica, tá? Sendo ele amplamente difundido em 3 grandes áreas. A biomecânica clínica, tá? Avaliando os efeitos de patologia sobre o corpo humano. A biomecânica esportiva, que vai tentar aprimorar técnicas em esportes de alto rendimento, por exemplo. Né? E a biomecânica ocupacional, que vai tratar aí dos efeitos das rotinas de trabalho no corpo humano. Tá? Essas são as 3 grandes áreas da biomecânica que a gente costuma ver estudos com maior recorrência sendo publicados. Tá? A biomecânica como uma ferramenta para estudar outros animais que não o ser humano, né? E também para interpretar a paleobiologia de espécies extintas, ela ganha mais força com o trabalho do Alexander, né? Especialmente a partir da década de 1990. A gente pode ver esse livro aí de 1989 como um marco, né, Dinâmica dos Dinossauros e Outros Gigantes Extintos,
onde ele começa a apresentar alguns conceitos da engenharia e da mecânica aplicado exatamente aos fósseis. Nessa imagem aí, por exemplo, o Alexander ele representou as forças que atuariam nos diferentes ossos do membro posterior de um tiranossauro, tentando entender a ação entre a musculatura envolvida e potencialidades de deslocamento desse animal, né? E reparem aí pelas datas, né, como que a aplicação desses conceitos da biomecânica na paleontologia é algo relativamente recente. Então a gente tem alguma coisa de 30 anos ou um pouco mais do que isso. Bom, mas então o que seria a biomecânica afinal? Como que a gente poderia definir a biomecânica? De forma mais abrangente, a gente pode pensar na biomecânica como uma aplicação de princípios mecânicos da física para a resolução de problemas biológicos, tá? E aí, se algum de vocês pensou naqueles carrinhos com movimento retilíneo uniforme, movimentos retilíneos uniformemente variados, etc., a ideia é mais ou menos essa mesmo, né? A biomecânica ela vai tratar desses conceitos que vão envolver força, movimento, inércia e que farão parte, né, desse arcabouço todo utilizado pela biomecânica quando aplicado aos fósseis. A grande maioria dos trabalhos em biomecânica para espécies extintas, eles vão estar incluídos, em geral, na mecânica newtoniana, tá? Como, por exemplo, os movimentos resultantes da modelagem de um conjunto de articulações, como sistemas de engrenagens, né? Aqui vocês podem ver um exemplo de um conjunto de ossos de um crânio de um lagarto, com potencial cinetismo craniano, né? Sendo modelado aí como um sistema de engrenagens. Ou então, né, a gente tem também sistemas de alavancas, tentando interpretar o sistema esquelético como um sistema de alavancas, que de certa forma vão facilitar a realização de trabalhos através do que a gente chama de vantagens mecânicas. Tá? Nessa imagem aí da direita, por exemplo, a gente tem um tipo de alavanca com um ponto de apoio aqui, ó, tá? Mais próximo ao pé, representado por esse triângulo, um esforço realizado pelo próprio peso do animal em direção ao chão, que é essa seta em azul aí, e a musculatura da perna inserida lá no calcanhar, sustentando o peso do animal, puxando, né, mantendo ele em equilíbrio aí, essa seta vermelha apontada para cima. Tá? Com essa imagem é possível a gente exemplificar bem esse conceito de vantagem mecânica. Tá? Esse sistema ele pode ser comparado, por exemplo, a uma alavanca, como eu já disse, né, e quanto mais distante, né, o ponto de aplicação da força tiver do ponto de apoio, então quanto maior esse braço de alavanca aqui, né, maior vai ser a vantagem mecânica. Isso quer dizer o quê? Dois animais com pesos semelhantes, né, dois animais de mesma massa corporal, um que tem um calcanhar mais alongado e que esse músculo se insira mais distantemente do ponto de apoio, esse músculo vai precisar realizar menos esforço para sustentar esse mesmo peso. Tá? Então essa ideia ela é aplicada a diversos outros, né, partes do corpo, como forma de tentar visualizar quais ossos poderiam gerar maiores vantagens mecânicas aí. Bom, muitos trabalhos em biomecânicas mais atuais, eles se incluem no que a gente pode chamar também de mecânica dos meios contínuos, tá? Onde são aplicados conceitos como resistência dos materiais, deixa eu ver aqui, ó, como a resistência dos materiais, tentando entender um pouco mais os efeitos de compressão, tração, tensão, cisalhamento e torções de estruturas. Né? Talvez alguns de vocês já devam ter visto, né, imagens como essa da direita aí, né, obtida através de uma técnica que a gente chama de método dos elementos finitos. Né? Ela tenta entender como que um esforço, quando a gente tem a pressão em alguma parte, por exemplo, numa mordida, né, como que o esforço se distribui pelos dentes ou pela própria estrutura óssea, considerando ele um elemento contínuo, com essas propriedades contínuas ao longo de todo o elemento. Tá? Bom, necessariamente nos estudos que envolvem a biomecânica, a gente precisa simplificar o sistema, né, biológico, que é muito complexo. Assim a gente consegue compreender algumas das suas necessidades mais básicas, como, né, locomoção e alimentação, que a maioria dos estudos biomecânicos vão tratar.
E aí, por isso, é importante a gente ter em mente que não existem respostas exatas nesses trabalhos de biomecânica. Tá? Os sistemas biológicos, eles são altamente complexos, né, e ainda é impossível de serem modelados por completo. Tá? Então, sempre a gente vai ter apenas uma aproximação das possibilidades comportamentais realizadas, né, mas é assim que a gente segue fazendo ciência, tá? Entendendo, né, cada vez um pouquinho melhor como cada um desses sistemas funcionam aí. Bom, feita essa breve introdução, né, eu queria mostrar para vocês então alguns trabalhos que eu separei, né, em algumas áreas clássicas aí da biomecânica, para a gente tentar entender um pouquinho melhor como que a gente extrai essas informações comportamentais a partir de fósseis, né? Nem sempre de fósseis, como é o caso desse primeiro exemplo aí, né, que eu vou falar um pouquinho desses aspectos biomecânicos relacionados à evolução do urso polar. Tá? Depois eu vou trazer um pouquinho de informações sobre as estratégias alimentares de tigres dente de sabre. Tigres não, né? Na verdade, os gatos dentes de sabre, né? Os felinos aí com essa características de dente de sabre. Falar um pouquinho dos hábitos alimentares do Tiranossauro Rex, hábitos locomotores de dinossauros saurópodes, né? Alguns trabalhos que tratam dessa questão, e de forma mais geral, vou falar um pouquinho também de hábitos locomotores de um grande grupo, né? Como um todo, que são os arcossauros. Tá bom? Bom, nesse primeiro estudo, né, os autores eles investigaram as propriedades biomecânicas do crânio de um urso polar em comparação ao seu parente vivo mais próximo, que são os ursos pardo, né, do qual o urso polar provavelmente se originou. Né. O urso polar ele é o único urso com uma dieta exclusivamente carnívora. Ele se alimenta basicamente de carne e gordura de focas, em contraposição aos ursos pardos, que têm uma dieta muito mais ampla, né, generalista, onívora e diversificada. Tá? A hipótese que os autores levantaram era de que a estrutura craniana dos ursos polares elas seriam mecanicamente mais simples do que a do seu grupo irmão, tá? Justamente por se alimentarem de matéria que, no geral, é mais macia. Algumas evidências morfológicas elas já apontam para essa possibilidade, como, por exemplo, a altura da caixa craniana e a redução dos dentes molares. Tá? E como resultado desse estudo, né, os autores eles observaram que a propagação dos esforços de tração e compressão, elas realmente, né, eram menos otimizadas no crânio dos ursos polares. Tá? Nessa imagem aqui, à esquerda, vocês podem ver mais pontos quentes, né, pontos verdes e vermelhos, sugerindo que quando a gente aplica uma mesma força num crânio de um urso polar comparado ao crânio de um urso pardo, né, essa força ela se distribui de forma mais forte, né, por assim dizer, nos crânios de ursos polares do que nos crânios de urso pardo, né, mostrando talvez realmente uma relação com essa adaptação aí, né, um hábito alimentar muito mais específico. E para mim isso é um exemplo muito bonito, né, da economia da natureza, onde uma espécie derivada, né, que seria o urso polar, teve uma estrutura craniana otimizada para um hábito alimentar específico, que no caso requer esforços de mordida menos extremos, quando comparado à sua espécie irmã, que seria o urso pardo. Nesse outro estudo aqui, de forma um pouco semelhante, né, com o estudo anterior, os autores eles avaliaram a força de mordida que um gato dente de sabre, os Smilodon fatalis, né, teriam e a dispersão de como esses esforços, né, se espalhariam pelo crânio. Como pergunta, eles queriam saber se a estratégia de caça desses felinos ela seria semelhante à de felinos atuais, como por exemplo o leão, que tem um crânio altamente robusto, capaz de resistir firmemente a uma presa quando ela se debate antes de morrer. Né? Uma diferença nítida que a gente já vê nesse trabalho, em comparação ao dos ursos, né, que eu mostrei no slide anterior, seria esses modelos para reconstrução da musculatura em um fóssil. Com os animais atuais, você tem os pontos de inserção e origem que você consegue estudar, né, nos exemplares viventes, e nos fósseis isso normalmente não se preserva. Então, essa reconstrução já é um
passo, né, um problema a mais que os paleontólogos vão ter para tentar realizar esses estudos biomecânicos, mas sempre em comparação com espécies viventes mais próximas, é possível de fazer pelo menos uma modelagem, uma simulação aproximada de onde essa musculatura poderia se inserir e, um pouco mais difícil, a força que essa musculatura teria. Tá? Aí dessa forma foi necessário então estimar esses pontos de inserção e origem e as potenciais forças de ação dessa musculatura nos felinos extintos. E aí a gente consegue destacar dois resultados interessantes que esse pessoal teve. Um deles é que a força de mordida dos dentes de sabre, ela era muito mais fraca do que esperada, bem menor do que a força de mordida estimada para o leão, por exemplo. Tá? E um segundo resultado é que o crânio dos tigres dente de sabre, né, de Smilodon fatalis, ele era, assim como a gente viu no do urso polar, mecanicamente mais frágil. Né? Então, forças de mordida muito altas, quando aplicadas nesse modelo de elementos finitos aqui, elas estressavam sobremaneira, né, o crânio de um tigre dente de sabre, ao contrário de um leão que resistia muito bem, né, a esses esforços maiores. Tá? E esses resultados, conjuntamente com outros, né, permitiram com que os autores inferissem que esses gatos dente de sabre eles deveriam apresentar um comportamento de caça distinto, tá? Onde possivelmente a presa era imobilizada e a mordida tinha que ser feita de forma direta em um ponto vital, fazendo com que a presa morresse rapidamente. Diferente do leão, que consegue abocanhar e segurar por muito tempo, às vezes matando até por asfixia a presa, por ter um crânio muito mais resistente, né, e poder segurar uma presa que está se debatendo. Né. Esse trabalho, então, gerou, né, uma diversidade de outros estudos em cima desses hábitos alimentares do dente de sabre, trazendo essa proposta, né, de um hábito alimentar específico, né, com a utilização desses dentes e com uma estrutura mecânica do crânio muito específica. Opa, passaram dois aqui. Bom, mais recentemente o Lautenschlager e os colaboradores, eles ficaram curiosos para tentar entender se essa estratégia descrita no trabalho que eu mostrei anteriormente, ele seria um comportamento que pudesse repetir em outros animais dente de sabre. A gente pode ver por essa imagem aqui que existiram pelo menos 7 grandes grupos de carnívoros que evoluíram essa característica de forma independente. Ou seja, no trabalho anterior, né, foi estudado uma espécie dentro desse grupo aqui. Mas a gente pode ver que existem vários outros grupos, inclusive um deles muito distante de qualquer mamífero atual, né, são os gorgonopsídeos, que viveram há mais de 260 milhões de anos atrás, e que também desenvolveram, né, esses caninos alongados, provavelmente associado a alguma estratégia de caça semelhante também. E o que o pessoal acreditava é que, bom, você tem esse tipo de estrutura craniana, você tem um hábito alimentar. Né? E, no caso, esse estudo ele já foi muito mais abrangente, incluindo alguns felídeos, tá, que vai estar aqui dentro desses 3 grupos, alguns carnívoros não felinos, tá, que são esses 2 aqui. A gente tem uma espécie extinta de dente de sabre marsupial, que é essa linhazinha preta aqui, tá? E os gorgonopsídeos, como eu já falei. Tá? Bom, esse estudo ele foi bem abrangente, né? Ele avaliou mais de 60 espécies fósseis, né? E avaliou algumas propriedades mecânicas, como, por exemplo, a força de mordida dessas espécies, o grau de abertura da boca e a estabilidade da mandíbula em cada uma delas, tentando identificar padrões evolutivos ao longo dessas linhagens. E como conclusão, eles perceberam que cada linhagem ela apresentava históricos evolutivos próprios, né? Ou com tendências de aumento, ou diminuição, ou manutenção de certas características, com rápida disparidade inicial da linhagem, outras linhagens sem essa rápida, né, evolução da característica. Né? E aí os autores sugeriram, de certa forma, né, que cada uma dessas histórias evolutivas, provavelmente ela vai estar associada a uma estratégia de caça em particular, tá? Em cada um dos momentos específicos de onde a evolução dessa característica do dente de sabre teria ocorrido. Inclusive, algumas espécies com dente de sabre, elas
conviviam, né, eram contemporâneas e provavelmente ocupavam nichos distintos, apesar de apresentar o dente de sabre, deviam, né, ter estratégias de caça distintas ou se alimentando de animais maiores ou menores, né, para que não ocorressem essa sobreposição de nicho ou um tipo de competição entre essas espécies, né, predadoras topo de cadeia. Bom, falando ainda de hábitos alimentares, né, de forças de mordidas, estimadas através da biomecânica, a gente vai passar agora para um grande astro da paleontologia, que é o Tiranossauro Rex, né? Eu não podia deixar de falar, pelo menos um pouquinho, de algum estudo biomecânico envolvendo o Tiranossauro Rex. Existe muito debate quanto às possibilidades alimentares desse gigante, que viveu há mais de 70 milhões de anos atrás, né? E esse debate envolvia, né, perguntas como: será que eles seriam mais especialistas, pensando lá no urso polar se alimentando exclusivamente de carne fresca? Ou será que eles seriam mais generalistas, aproveitando ao máximo, né, dos recursos oferecidos pelas presas abatidas? Né, se a gente for pensar como analogia, o urso pardo, né, que quebra osso e se alimenta de tudo que ele consegue ver pela frente, carcaça ou presas abatidas por ele próprio. Tá? Nesse estudo, então, os autores eles partiram de uma fonte de informação adicional, que era o fóssil de uma pelve de Triceratops, fraturado e com marcas de dentes compatível com a de um tiranossauro. Tá? E aí eles testaram, né, se o tiranossauro ele seria capaz de gerar uma força de mordida que pudesse quebrar ossos, né, como forma de aproveitar ao máximo todo esse recurso que a carcaça oferecia. Tá? E após todas as reconstruções musculares que foram necessárias e a aplicação dos modelos biomecânicos, eles tiveram a grata surpresa de encontrar, né, a maior de todas as forças de mordida já estimada para qualquer ser vivo, podendo chegar a impressionantes 30 mil newtons, que seria algo equivalente a umas 3 toneladas. Só para a gente ter uma ideia, um animal vivo com maior força de mordida já registrada é um aligatorídeo, né? São do grupo dos crocodilos, que teria chegado a 16 mil newtons, tá? Então praticamente a metade disso que eles calcularam para o tiranossauro. E outros animais, né, com grande capacidade de mordida, por exemplo, os leões, eles têm uma força de mordida por volta de 4 mil newtons, só para a gente ter uma ideia dessa discrepância, né, para esse dinossauro aí de aproximadamente 13 metros de comprimento. Tá? Eles fizeram avaliação para vários fósseis, né, considerando indivíduos diferentes, então tem uma faixa de variação desses valores aí, como vocês podem ver nessa tabela. Bom, os últimos dois exemplos que eu vou apresentar aqui, eles são relativos aos hábitos posturais, tá? De locomoção de espécies extintas. No primeiro deles, os autores aplicaram um conceito biomecânico clássico, que é o chamado centro de massa de um corpo, né? E eles fizeram isso com nada mais, nada menos do que dois dos maiores seres que provavelmente já existiram, né, na superfície terrestre, em terra, né, que são os dinossauros saurópodes. Tá? A ideia era simples, né? Calculando o centro de massa, quanto mais próximo ele estivesse, né, da cintura pélvica desses animais e de seus membros posteriores, maiores seriam as possibilidades desses animais poderem adotar posturas bípedes. Né? Considerando que as espécies escolhidas eram contemporâneas e sobrepunham geograficamente, né, hábitos posturais distintos, eles possibilitariam participação de nicho entre elas, né? A partição de nicho entre elas. E o que eles encontraram foi justamente isso, né? O Diplodocus, habitualmente forrageando em estratos mais baixos, né? Ele tem uma anatomia do pescoço que mantém ele mais horizontalizado, tá? Porém, eventualmente, podendo assumir uma postura bípede, devido ao seu centro de massa mais concentrado sobre as pernas traseiras. Vocês podem ver aqui nessa reconstrução, ó, a cruzinha indica o centro de massa, bem próximo da bacia, da articulação do fêmur com a bacia, né, possivelmente sendo mais fácil para ele adotar essa postura bípede. Tá? Já por outro lado, o Brachiosaurus, né, que é esse outro exemplar aqui, com um pescoço mais verticalizado, como as girafas, né, provavelmente consumiam estratos mais altos, né, das árvores. No entanto, dificilmente ele poderia se sustentar de forma bípede, já que seu centro de massa se encontrava bem mais anterior,
né, anteriorizado. A gente vê ele aqui praticamente no meio do tronco, está dificultando o acúmulo, né, de todo o peso ou o equilíbrio de todo o seu peso aqui próximo das duas patas traseiras. Muito bem. Bom, no último exemplo que eu vou trazer para vocês, né, os autores eles fizeram também uma análise postural, mas abrangendo um grande grupo de animais extintos e viventes, né, que são os chamados arcossauros, que incluem os crocodilos e aves atuais, tá? Além dos dinossauros e muitas outras espécies extintas, que eles consideraram em sua análise. Essa grande linhagem, ela apresenta um aspecto evolutivo muito interessante, que é de, em vários momentos na história evolutiva de algumas dessas linhagens, a postura bípede ter aparecido, ou então uma postura quadrúpede secundária de um ancestral bípede também ter surgido, tá? Com isso, entender, né, essas posturas e reconstruir esses hábitos, né, a partir da morfologia comparada e desses modelos biomecânicos, ela vem sendo estudada já há bastante tempo, tá? Ou em grupos específicos ou de uma forma geral, como eu trouxe nesse trabalho aqui. Os autores desse trabalho, então, usando algumas medidas corporais, alguns parâmetros biomecânicos, né, como novamente, por exemplo, o centro de massa, eles conseguiram reproduzir um morfoespaço com uma distinção clara daquelas espécies que seriam quadrúpedes. A gente pode ver aqui nesse volume em vermelho, tá? Deixa eu puxar aqui, ó. E essa área, esse volume, né, coberto aqui de azul, né, indicariam as espécies bípedes, dentro dela incluindo as aves e muitas espécies de dinossauros e outras espécies bípedes não relacionadas aos dinossauros. Tá? Bom, algumas espécies que historicamente haviam sido sempre muito estudadas, mas a definição de que se eram quadrúpedes ou bípedes nunca tinha sido bem resolvida, elas foram claramente classificadas, né, aplicando essa metodologia aí do Bishop e os colaboradores, né? A exemplo, Batrachotomos, que a gente pode ver aqui como uma espécie que caiu nessa faixa do vermelho, que seriam as formas quadrúpedes, nitidamente quadrúpede. E outro exemplo, né, no outro extremo, Postosulcus, que na análise deles caiu como um bípede, né, estrito, o que alguns estudos anteriores não haviam recuperado, né? Na verdade, havia um debate se Postosulcus poderia ou não ser uma espécie quadrúpede ou bípede, tá? Outros exemplos, como o Marasuchus e o Plateosaurus aqui, a análise, né, desses autores ela não conseguiu resolver bem, né? Então, provavelmente as informações que eles usaram não foram suficientes para definir, né, se esse grupo fariam parte de espécies estritamente quadrúpedes ou bípedes. E por fim, né, um resultado muito interessante que eles tiveram também foi em relação a Mussaurus, tá, para o qual a gente tem fósseis tanto de recém-nascidos quanto de espécies adultas. E na análise deles, avaliando esses estágios ontogenéticos, nessas fases de vida distintas aí, eles viram que as formas juvenis, né, recém-nascidas, eram bípedes, ao passo que as formas adultas caíam nitidamente no grupo de quadrúpedes, né? Isso possivelmente uma estratégia também de diversificação, em que estágios de vidas diferentes, né, os indivíduos adotam estratégias distintas de locomoção, de alimentação, tá, ao longo do seu desenvolvimento aí. Bom, caminhando aí então para o final da nossa palestra, né, alguns temas de pesquisa em biomecânica com potencial de estudo aqui no Brasil, pelo menos na minha opinião, eles envolveriam, por exemplo, o uso de reconstruções digitais 3D para estimativa de massa corporal, que é um ponto de partida para qualquer estudo biomecânico. Eu não enfatizei isso, mas todos aqueles trabalhos, né, eles necessariamente precisam da massa corporal de cada um dos exemplares que eles avaliaram. Então, sempre com um estudo biomecânico é acompanhado um estudo, né, de estimativa de massa desses organismos. E recentemente, algumas técnicas 3D têm auxiliado na reconstrução dessa massa, trazendo informações bem mais precisas, né, sobre essa reconstrução.
A desvantagem é que a gente precisa de esqueletos completos para fazer essa aplicação, né, da estimativa de massa, usando essa reconstrução em 3D, mas a vantagem também é que, pelo menos para a parte da megafauna quaternária, ou então alguns dinossauros também, a gente tem esqueletos bem completos, né, em instituições, em museus aqui do Brasil, que podem ser feito esse tipo de trabalho. Bom, atos locomotores dos primeiros dinossauros é algo que eu também acho que tem um potencial muito grande de ser estudado. Tá? Não sei se você sabe, mas no Rio Grande do Sul, né, é o berço dos dinossauros. Muitas espécies dos primeiros dinossauros elas foram descritas para a região do Rio Grande do Sul. Né? E justamente nesse início da evolução, acredita-se que várias diferenças posturais, né, tenham sido relacionadas ao sucesso evolutivo dos dinossauros nesse início, né, da linhagem evolutiva deles lá no Triássico. Tá? Então, estudar esses aspectos, como, por exemplo, o trabalho do Bishop fez, né, com Archosaurus como um todo, fazer um tipo de trabalho nesse sentido com essas espécies, com os primeiros dinossauros que a gente tem aqui no Brasil, seria super interessante. Tá? Além disso, um terceiro ponto que eu coloquei aí, hábitos alimentares e reconstrução da musculatura facial de mega herbívoros, né, quaternários, é algo que eu vejo também como um grande potencial de estudo com os fósseis que a gente tem aqui no Brasil. Né? Existem exemplos dessas reconstruções para preguiças gigantes encontradas na Argentina, por exemplo, e fazer um comparativo com a preguiça gigante que a gente tem aqui no Brasil, né, Eremotherium, seria algo bem interessante que ainda não foi feito. Tá? Bom, e aí um ponto super quente que eu acho, né, para o desenvolvimento de trabalhos de grande impacto dentro da paleontologia com a biomecânica, certamente deve envolver análises integrativas, tá, com a aplicação de metodologias diversas. Como, por exemplo, a gente tem visto aqui no simpósio, né, a aplicação de morfometria geométrica, métodos filogenéticos comparativos, elementos finitos. Tá? Isso tudo vai trazer uma robustez muito maior para o trabalho e o que é super interessante de se abordar também. Claro que para isso, né, equipes multidisciplinares e bem coordenadas são necessárias, mas ainda assim é uma ótima possibilidade, né, dependendo do grupo de pesquisa que cada um que tiver interesse encontrar por aí. Tá? Bom, e aqui eu listei, né, apenas alguns exemplos de uns trabalhos feitos por brasileiros sobre análises biomecânicas específicas, né, com espécies daqui do Brasil, ou então de uma forma mais ampla, né, sobre todo um grupo, como, por exemplo, né, esse último trabalho aqui do Gabriel Ferreira, né, e colaboradores, no qual eles analisam as tartarugas como um todo, incluindo, né, em sua análise tanto formas viventes quanto formas extintas. Tá? Bom, toda a lista de referências que eu mencionei até aqui, né, eu posso encaminhar para quem quiser ou quem me pedir, né, ou se for possível, se eu encontrar aqui em algum espaço, eu posso deixar na descrição do vídeo, se tiver possibilidade para tal. Tá? Logo mais eu coloco meu e-mail aí para quem quiser me escrever também. E aí, para vocês que se interessarem, gostaram um pouco do tema e gostariam de saber um pouco mais, né, sobre biomecânica dos fósseis, principalmente aqui no Brasil, eu vou mencionar aqui alguns exemplos de grupos de pesquisa que desenvolvem trabalhos nessa área. Tá? Vocês podem ver aqui, né, a turma do Sérgio Alex, lá do Museu Nacional, tá? Do Lapide, junto com Orlando Grillo, desenvolvem vários trabalhos muito interessantes com biomecânica de fósseis. Tá? Isso aqui lá no Rio de Janeiro. A gente tem lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, a equipe do Schultz, também com vários trabalhos interessantes relacionados à biomecânica, tá? No programa de pós-graduação lá de Geociências. E lá na USP, em Ribeirão Preto, né, a gente tem o Max Langer, também com uma equipe fantástica, né, que desenvolve vários trabalhos interessantes com essa temática aí. Bom, já se você tiver interesse em procurar alguém, né, que possa te orientar nesse tipo de trabalho, mas na América na América Latina, né, aqui na América do Sul, tem algumas sugestões interessantes aí. Ó, o Richard Farinha, tá, lá do Uruguai, da Universidade de La República, lá de Montevidéu. A gente tem em Buenos Aires, na Argentina, o Guilhermo Cassini, tá, lá no Museu Bernardino Rivadavia. E em La Plata, lá na Universidade Nacional de La Plata, no Museu de La Plata, a gente tem esses pesquisadores com trabalhos fantásticos na área de biomecânica, que é o Néstor Toledo, né, a Suzana Bargo
e o Sérgio Viscaíno. Né? Qualquer possibilidade que vocês tiverem de interação ou de buscarem, né, pessoas nesses outros lugares, é sempre uma oportunidade fantástica de crescimento. Tá? E por fim, né, para aqueles que quiserem de repente explorar o mundo, né, mas talvez não exatamente nesse momento, existem vários grupos importantes também, né, de pesquisa que desenvolvem trabalho com mecânica animal, tanto de espécies animais quanto viventes, e eu, né, separei apenas alguns deles aqui, caso vocês se interessem, querem buscar alguns trabalhos ou laboratório de pesquisa para trocar uma ideia. Tá? Nos Estados Unidos, a gente tem o Andrew Buehler, né, lá em Harvard, e o Stephen Gatesy, inclusive um dos coordenadores daquele primeiro videozinho que eu mostrei, né, do X-Home, tá? Lá da Brown University. E no Reino Unido, por exemplo, a gente tem a Emily Rayfield, que tem alguns trabalhos legais também de elementos finitos com alossauros e tiranossauro, tá? E o John Hutchinson, né, que é lá do Reino Unido também, né, da Royal Veterinary College. Tá? Então, para aqueles que quiserem, né, buscar, explorar, né, outras terras, recomendo, né, irem atrás, correrem atrás, escrevam, né, troquem uma ideia, que é sempre muito interessante. Bom, e por aqui eu termino então. Gostaria muito de agradecer, né, todos vocês que estão aqui assistindo, né, e espero que curtindo essa palestra aqui. A organização do evento, né, sou muito grato pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema que eu sou apaixonado, que eu adoro. Tá? Muito obrigado, valeu aí pessoal do Cimorf, estão arrasando na organização. Tá? E também aos dois laboratórios que eu faço parte, né, um da Universidade Federal de Sergipe, coordenado lá pelo Pablo, e pelo Sidney Feitosa, pelo Pablo Martins, o PIB, Laboratório de Pesquisas Integrativas em Biodiversidade, e aqui na UFMG, o Laboratório de Paleontologia e Macroevolução, coordenado pelo professor Jonatas Bittencourt, tá bom? Então é isso, tá? Acho que aqui, ó, meu e-mail está aqui, no cantinho, para quem quiser me escrever, tá? E quem tiver curtido, né, estou à disposição, acho que agora a gente vai se encontrar aí, vou responder algumas perguntas que vocês tiverem, né, e qualquer coisa é só me escrever, pessoal. Valeu, foi um prazer. Abraço, até já!